Existem inúmeros mitos que falam em relação ao desenvolvimento da fala de uma criança. Inúmeros. Eu todos os dias ouço vários deles. E aí o que eu percebo é que, como tem muita gente repetindo essas histórias, muitas de vocês, mamães, muitos de vocês, papais, acabam acreditando nisso que a grande maioria está dizendo, e isso acaba prejudicando aquilo que você mais quer, que é desenvolver a fala do seu filho. Nem sempre, gente, o senso comum, né, o que a maioria está dizendo, vai estar correto. E aqui, quando a gente fala sobre o desenvolvimento da fala infantil, a grande maioria do que a maioria está falando não ajuda no desenvolvimento da fala. Pelo contrário, só faz com que você fique mais paralisada aí e, obviamente, seu filho mais tempo estagnado nesse desenvolvimento da fala. A fala é um processo, ele é um processo gradativo, mas que acontece em uma certa velocidade. Então, a gente tem que estar muito atenta e disposta realmente a aprender o que se espera no desenvolvimento da fala de uma criança, para a gente saber filtrar aquelas coisas que nos dizem. E eu não falo, essas coisas que eu vou falar aqui com vocês, inclusive não é só pessoas leigas, no sentido de que não são profissionais da área da saúde, né, que falam. Eu já ouvi de alguns profissionais da saúde disseminando esses mitos e deixando aí mamães tranquilas quando elas deveriam sim estar preocupadas, quando elas têm razão de estar preocupadas. Hoje eu separei aqui para vocês os 3 maiores, aqueles que eu mais vejo repetir e aqueles que eu mais vejo que deixa você aí lá no fundo, preocupada, mas achando que ainda está tudo bem. E é sobre eles que eu vou falar com vocês. O primeiro e maior mito que a gente tem é em relação ao tempo. O tempo. Vocês ouvem muito que, fica tranquila, cada criança tem seu tempo. No tempo dele, ele vai falar, relacionando o tempo como se fosse algo infinito, que você pode ficar aí, olha, vou ficar aqui deitada na minha cama, sentada na minha cadeira, só esperando o tempo que lá num dia, num estalo de dedos, o seu filho vai abrir a gavetinha da fala aí no cérebro dele e vai simplesmente começar a falar no tempo dele. Isto é o maior mito. E esse, por ser o maior mito, é o que mais faz com que vocês, mamães, fiquem paradas, dando ao tempo uma responsabilidade que não é somente dele. Por quê? Porque fala é uma habilidade que ela é desenvolvida através do aprendizado. Não é só o tempo, não é só dar tempo para o seu filho sem fazer nada que vai fazer ele falar. Não é assim. Não é só dizer, lá no tempo dele. Que tempo dele, então? Qual é o tempo do seu filho para ele desenvolver a fala? Não é assim que funciona. A relação da fala que tem com o tempo são os marcos do desenvolvimento da fala. E que para cada idade do seu filho, pelos marcos do desenvolvimento da fala, o seu filho vai estar apresentando alguma evolução em relação ao desenvolvimento da fala. Mas se você acredita aí, né, se a maioria fica ali dizendo aí que não te estressa, tá no tempo dele ele vai falar, cada criança tem seu tempo, você fica parada sem fazer nada, achando que fala é intuitiva. E fala não é intuitiva. Fala é aprendizado. E se você não ensina seu filho, enquanto não tiver alguém para ensinar para ele, para estimular ele, ele vai seguir estagnado. E aí o tempo passa a ser seu inimigo. Por quê? Quanto mais tempo uma criança demora a falar,
mais consequências esse atraso de fala que ele está apresentando agora vai refletir no futuro dele. A criança ali até 2 anos e um pouquinho, ele está fazendo muitas conexões neurais aqui dentro desse cérebrozinho dele. Ou seja, né, estão muitos neurônios ali em pleno funcionamento. Nessa fase, a criança tem uma facilidade ainda maior para o aprendizado de qualquer habilidade. Mas se eu acho que é o tempo que vai resolver essa questão do desenvolvimento da fala do meu filho, e eu vou seguir esperando, eu vou perder essa grande chave do aprendizado. E aí, Lua, ele vai aprender depois? Claro que vai. Claro que ele pode aprender depois, porque ele continua fazendo conexões neurais. Mas não tão grande, não nessa velocidade que é até essa idade por volta dos 2 anos. Essa história de tempo, gente, para vocês terem uma ideia, a gente espera, pelos marcos do desenvolvimento da fala, que a criança fale por volta de 1 ano de idade as primeiras palavrinhas. Por volta de 1 ano de idade. Se eu tô vendo que o meu filho já tá ali com 1 ano e meio, com 2 anos, ele não tá falando, o tempo vai resolver? O tempo não vai resolver, o tempo só vai piorar. A cada dia que passa, que seu filho aí que já tá com atraso de fala, que é a grande maioria do caso de vocês que estão aqui comigo nessa live, quanto mais você espera, mais aumenta esse atraso. A cada dia que você espera, mais aumenta o atraso de fala do seu filho, e o tempo, nesse caso, como eu disse, está sendo seu inimigo. A cada dia que você está aí na sua casa sem estimular seu filho, a cada dia que você está aí sem fazer absolutamente nada para contribuir no desenvolvimento da fala dele, mais ele vai atrasar. Não vai ser o tempo que vai dizer magicamente lá, pá, opa, vou começar a falar agora. Não. Esse é um dos maiores mitos, e eu tenho certeza que se aqui a grande maioria de vocês já ouviu, vocês já devem ter ouvido, inclusive, de profissionais da área da saúde, dos familiares, dos amigos, porque ainda tem muito isso, né? Apesar de vocês, mamães, lá no fundo sentirem a preocupação, vocês ouvem muito isso. Não, cada criança no seu tempo. Para de ser exagerada. Vocês, nesse momento, então, aqui são todas taxadas de loucas que estão querendo acelerar o processo do desenvolvimento do filho de vocês. Assim como eu também recebo vários ataques aqui na internet, porque tem vocês maravilhosas aqui que me acompanham, mas tem um monte de gente que chega aqui me dizendo assim, para de querer causar pânico nessas mães, porque cada criança tem seu tempo. Olha, o meu filho, ele começou a falar só lá com 6 anos de idade. Nossa, que ótimo que começou a falar, graças a Deus, finalmente com 6 anos de idade. Mas e tudo que essa criança passou até chegar aos 6 anos? Toda a dificuldade de comunicação que ela teve, todo o estresse, toda a angústia que essa família passou, até ela finalmente com 6 anos começar a falar, já que o esperado era que ela começasse por volta de 1. São muitas consequências que geram na criança e no desenvolvimento dessa criança por conta de esperar, de achar que tá tudo bem e não tá. Então fica aqui o alerta. Tempo não resolve. O tempo vai estar a seu favor se você também estiver sabendo utilizar o seu tempo. Colocar no tempo a responsabilidade do desenvolvimento do seu filho e achar que só ele vai fazer seu filho falar, você caiu num dos maiores mitos do desenvolvimento da fala e você, sem saber e sem querer, acaba contribuindo com o atraso de fala do seu filho. 1 minuto. Diga oi pra elas. Oi. A Dina tá fazendo live. Você espera um pouquinho? Aqui onde tá o vovô e a vovó? Eles foram no supermercado. Tá? Você espera um pouquinho? Pra quem não conhece, essa é a minha afilhada Alice, da qual vocês estão sempre ouvindo eu falar aqui, que eu tiro foto, que eu falo com ela. E aqui, né, maior exemplo na prática de desenvolvimento da fala. A Alice começou a falar muito cedo, através de muita estimulação. Orientei toda a minha família para que ela desenvolvesse super bem. Tá com 4 anos aí, fala de tudo, graças a Deus. Ainda tem alguns erros na hora de falar, tem, porque é esperado, né? O desenvolvimento da fala finaliza por volta dos 5 anos.
de idade. Legal. E aí, que é esperado, mas super bem, né? Quanto mais estimulação, quanto mais a família estiver dando suporte, melhor. Então aqui a gente não ficou esperando o tempo resolver o atraso. Ela nunca foi atrasada, mas a gente não colocou no tempo a responsabilidade do desenvolvimento da fala, porque fala é uma habilidade aprendida, ou seja, ela se aprende através do que é estimulado, do que é ensinado para ela. Por isso que o meu lema aqui com vocês sempre vai ser: estimular é melhor do que esperar. Coloque isso na sua cabeça também, tenha isso como seu mantra: estimular é melhor do que esperar. Então o nosso primeiro maior mito é esse, o tempo. Achar que o tempo vai, por si só, vai resolver atraso de fala, e não vai. O nosso segundo maior mito, que eu sempre vejo e que é um mito tremendo, nossa, dá até tristeza de quando eu ouço e de quando eu ouço isso e a criança está perto ainda, porque sempre quando eu vou avaliar um novo paciente, ou mesmo com as minhas alunas do método Estimule Já, logo no início eu recebo a grande maioria das mães e dos pais me falam essa frase porque também escutam isso da maioria, que é o quê? O meu filho não fala porque ele tem preguiça. Meu filho tem preguiça de falar. Meu filho não fala porque ele é preguiçoso. Coloca aí agora a culpa não é mais do tempo, né? Não é o tempo que está fazendo, tem a responsabilidade, agora é a preguiça. A criança é preguiçosa. Gente, foca aqui em mim, tá? Não existe preguiça para falar. De novo comigo. Não existe preguiça para falar. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque, gente, falar é um dos nossos maiores meios de interação, de socialização. Todo mundo, no fundo, quer interagir, quer socializar. Mesmo aquela criança que tem um transtorno que influencia nisso diretamente. Gente, só um minutinho. Dani, por favor, vai com ela lá pro quarto. Desculpa, gente, é porque a Alice está numa ligação com o pai dela. E daí estava interferindo aqui. Então, continuando. Não existe preguiça para falar, porque falar, né, a forma como a gente se comunica, é um dos nossos maiores meios de interação e socialização. Todo mundo quer interagir, todo mundo quer socializar. E mesmo aquelas crianças que têm algum transtorno associado e que têm uma dificuldade de socialização, de aprender isso, mesmo elas, depois que aprendem, elas veem como isso é maravilhoso e elas querem fazer mais. Então, não é possível que o seu filho aí, ele não queira interagir com você, que ele não queira socializar com você, que ele não queira se comunicar e se expressar através da palavra. É óbvio que ele quer. Preguiça, gente, não é diagnóstico, preguiça não é justificativa. Preguiça, quando a gente usa preguiça como justificativa, é porque a gente não conseguiu avaliar o todo dessa criança e ver o que está ausente de fato para que ela consiga desenvolver a fala. Inclusive, aí aos meus colegas, né, os profissionais que também falam isso, né, os profissionais da saúde que também falam isso também eu quero dizer para eles que eles precisam avaliar melhor a criança. Essa é a grande verdade. Porque você justificar preguiça, não tem diagnóstico de preguiça. A gente tem atraso de fala por ausência de estimulação, por ter algum transtorno mais sério de fala associado. A gente tem vários outros, mas preguiça não justifica. E aí vale uma avaliação mais profunda. E eu digo aqui para vocês que a grande maioria esmagadora dessas crianças que são justificadas aí, que a fala dela está atrasada
por preguiça é a ausência de estimulação correta e direcionada para a fala, para aquilo que ela precisa, para aquele momento do desenvolvimento dela, para a idade que ela está, coisas significativas de fato, para que ela entenda melhor sobre comunicação, sobre como utilizar a fala e assim se sinta mais motivada a falar. A criança aí que você, papai, você, mamãe, diz que está com preguiça, ou que mesmo o profissional diz que com preguiça está faltando motivação. É quando você descobre qual a motivação, o porquê que não está saindo essas palavrinhas, o porquê que esse desenvolvimento não está vindo, é que você entende o que você tem que oferecer. E a grande maioria disso é estimulação. As nossas crianças estão sim sendo pouquíssimo estimuladas com estímulo real, estímulo de verdade, estímulo com uma brincadeira mais direcionada, com uma história, um contar de história mais direcionado. Tempo de atenção e qualidade para a criança tá faltando muito. Hoje todo mundo vive numa correria e parece que as crianças, então, né, muitos pais estão com a criança ali, mas apenas estão junto, não estão compartilhando nada, não estão brincando junto, não estão de fato estimulando. Sem contar aqui que essas crianças estão ficando cada vez mais em eletrônicos, com brinquedos aí que aperta o botão e faz tudo por ela, e nada disso ajuda no desenvolvimento. E aí vem a história da preguiça. Ah, tá com preguiça. Preguiça para falar não existe. Isso é um mito absurdo e de uma forma muito triste, porque a criança, quando ela ouve isso, ela acaba lá no subconsciente dela aceitando essa informação. Porque se o papai e a mamãe dela, que deveriam ser os maiores incentivadores dela, estão falando que ela é preguiçosa, de fato, então eu sou preguiçosa, eu não vou fazer mais nada não quero mais fazer nada disso, eu vou ficar aqui e não vou fazer nada. Sou preguiçoso. Subconsciente tem poder. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente internaliza, e crianças também fazem isso, refletem no comportamento. E comportamento também é comunicação. Comportamento também é comunicação. A forma como que meu filho está agindo, está comunicando aquele momento que ele está vivendo. Então a gente precisa prestar mais atenção, a gente precisa dar um pouco mais do nosso tempo, um pouco mais da nossa dedicação para essas crianças, para a gente não estar aí falando para elas mesmas que elas são preguiçosas, quando a gente quer que na verdade elas sejam mais ativas, que elas sejam mais comunicativas, que elas sejam mais falantes. Eu primeiro preciso acreditar no potencial do meu filho antes de qualquer outra coisa. Então, não acreditem nesse mito horroroso que é dizer que a criança não está falando por preguiça. A gente tem que investigar, tem que prestar mais atenção para ver o que está ausente nessas crianças. As minhas alunas aqui do método Estimule Já, elas podem falar isso, porque uma das coisas que eu faço dentro do método com elas é elas primeiro aprenderem todo o processo de desenvolvimento da fala e da linguagem e começar a criar linha de raciocínio, de perceber através do que é esperado, do passo a passo que acontece o desenvolvimento da fala e da linguagem, perceberem o que está faltando no filho delas, porque ninguém é receita de bolo. Nenhuma criança é igual a outra e isso é fato. Mas ao eu entender o processo, ao eu saber o que é esperado, eu posso, por exemplo, perceber, nossa, o meu filho aqui, agora eu entendi, o meu filho ele não está prestando muita atenção e concentração. Então, se isso é um pré-requisito da fala, ele não deve estar falando por causa disso. Então, eu tenho que estimular essa habilidade nele. Isso é criar linha de raciocínio. E aí elas começam a entender que o filho nunca foi preguiçoso. Existiam algumas habilidades que precisavam ser estimuladas mais, com mais intensidade, para que eles, enfim, desenvolvessem fala. Então, minhas lindas, meus amores, minhas maravilhosas, quando vocês ouvirem esses dois mitos, que dá o tempo da criança, no tempo dele ele vai falar, cada criança tem seu tempo, ou não tá falando por preguiça, meu filho é preguiçoso, é porque ele é um pouquinho preguiçoso, é por isso que não fala. Ignorem, deixe isso passar pelo ouvido e sair pelo outro, porque vocês já sabem
que esse tipo de coisa, se vocês acreditarem, só vai fazer com que vocês fiquem cada vez mais paradas aí e sem procurar o real motivo do atraso de fala do filho de vocês. Porque nenhuma dessas coisas aqui, né, vai resolver o atraso de fala. A gente tem que ter um outro olhar pela criança, tá bom? Então, de novo, todo mundo quer interagir, todo mundo quer se comunicar, todo mundo quer falar, contar história, e a gente tem que ir atrás de saber o porquê que isso não está acontecendo e não justificar como preguiça. Não é preguiça. Não é preguiça de forma alguma. Não existe preguiça para a fala. E estimular é melhor do que esperar. E o terceiro maior mito que eu ouço, e esse aqui é muito clássico de vocês ouvirem de vários profissionais da saúde. Que é o quê? A escola. Não, mãezinha, coloca na escola que ele vai desenvolver. Ou então até, né, outras mamães, não, só colocar na escola que tu vai ver, ele vai começar a falar, ó, em 2 tempos. A escolinha resolve tudo. Não, bota na escola, bota logo na escolinha. Gente, aí o que acontece? Aí a mãe vai lá, coloca na escola, aí vê uma melhora. Vê uma melhora na interação, vê uma melhora na socialização, no comportamento em relação a obedecer regras. Mas a fala continua lá do mesmo jeito. A fala não vem. Ou surgiu uma outra palavrinha, mas continua atrasado porque se espera para a idade. Por que isso? Porque, gente, a escola tem realmente muitas funções. Ela é fantástica para o desenvolvimento da criança, ela contribui para o desenvolvimento da criança, principalmente nos aspectos disso que eu acabei de falar, de interação, de socialização, de convivência com os iguais, de obedecer regras, das atividades em grupo, de convivência, mas ela por si só não resolve atraso de fala. A escola por si só não resolve atraso de fala, porque atraso de fala, para resolver, você tem que olhar as especificidades do caso de cada criança e trabalhar aquilo que cada criança precisa. E o que o meu filho vai precisar é diferente do que o seu filho vai precisar. E na escola, por mais que eles se esforcem e que as professoras lá, as pedagogas são maravilhosas, elas não conseguem dar esse atendimento tão individualizado para cada criança. Então, a escola, gente, ela vai vir como suporte para aquilo que você já faz na sua casa, para a estimulação que essa criança já recebe, para o tratamento para desenvolver a fala que essa criança já recebe, para o caso dela, a escola vai vir como suporte. A escola sozinha, sem essa criança estar recebendo o estímulo, se ela está recebendo aquilo que ela precisa, né, aquele estímulo correto e direcionado que ela precisa para desenvolver fala, a escola por si só não resolve atraso de fala. Escola dá suporte, ela contribui, mas sozinha ela não resolve. Então isso precisa ficar muito claro, porque isso acabou virando um mito que você ouve em todo lugar. Ah, bota na escola. Ah, coloca na escola. Ah, bota na escolinha que resolve. E não, a escola muito provavelmente não vai resolver, a não ser que o atraso de fala do seu filho seja uma coisa muito leve, aí, né, pode ser que aconteça. Mas se for um pouco mais intenso, sozinha ela não resolve. Ela vai realmente ensinar todos esses outros aspectos que sim contribuem para desenvolver fala, a criança interagir, socializar, né, obedecer regras. Tudo isso ajuda para o desenvolvimento da fala. Mas isso por si só não resolve o problema 100%. Então, quando você ouvir aí, bota na escolinha, ok, escolinha, metade do caminho. Mas e a outra metade do caminho é o quê? O que eu tenho que fazer? Porque só ela não vai resolver. Eu, por exemplo, os meus pacientes, dependendo de cada caso, dependendo daquilo que eu vejo, da idade, eu recomendo também para os pais, coloque na escolinha.
Mas aí vem a outra parte da orientação. Você vai colocar na escolinha, mas vai seguir precisando de estimulação correta e direcionada para fala. Vai precisar, você olha, mãe, pai, você vai fazer esse estímulo. Na sua atividade, na rotina do dia a dia, naquela coisa que você obrigatoriamente tem que fazer com seu filho, eu vou orientando todos os estímulos direcionados para a idade daquela criança e para aquilo que ela está precisando para desenvolver. Porque eu, caminhando junto com a escola, a gente é um casamento lindo, né? Os pais e a escola, a gente é o casamento mais perfeito que tem. Agora, se eu só deixar para a escola e não tiver orientação, se não tiver os pais ali com a estimulação, não resolve. Eu tô querendo jogar toda a responsabilidade do meu relacionamento só para uma pessoa. E isso vai dar certo? Óbvio que não. E aqui eu tô vendo aqui, ó, as meninas falando que hoje mesmo a médica pediu para colocar na escola urgente, que já ouviu que a fono pediu isso, que a outra fono pediu para indicar. Sim, gente, que nem eu tô falando. Ok, a gente realmente recomenda a escola. Mas se eu recomendo a escola dizendo para você que só a escola, que a escola por si só vai resolver o atraso do seu filho, isto é uma informação errônea, isso é um mito. A escola por si só, não. A escola dando suporte para a estimulação correta que o seu filho já está recebendo, para o tratamento que o seu filho já está recebendo com fono, né? Junto, isso sim vai resolver atraso de fala. Agora, sozinha não. Sozinho não. A escola, você colocar na escola, mas você aí, mamãe e papai, ainda não tiverem sido orientados como estimular corretamente em casa, como utilizar a sua rotina, como fazer na brincadeira os estímulos corretos para a idade, sem você entender o que é esperado para a idade do seu filho e oferecer isso para ele, a escola por si só vai virar só um mito. O seu filho vai desenvolver em vários aspectos. Nossa, vai desenvolver, com certeza. Né? Eu comecei falando para você, a escola ajuda, contribui muito no desenvolvimento da criança, faz parte, né, do desenvolvimento da criança ir para a escola, iniciar a vida escolar. Mas por si só, não. Para vocês terem uma ideia, o raciocínio aqui, olha só. Pela lei, né, aqui no Brasil, vocês, papais e mamães, são obrigados a matricular o filho de vocês na escola. Vocês são obrigados a matricular o filho de vocês a partir de que idade? A partir dos 4 anos de idade. Obrigatoriamente, tá? Tô falando de obrigação. Ah, Luani, meu filho tem 1, já levei pra escola. Ah, Luani, meu filho tem 2, já... Ótimo. Né? Tem creche. Tem pais que podem, assim como tem pais que não podem. Tem lugar que tem creche, assim como tem lugar que não tem creche. Então, pela obrigatoriedade, a partir dos 4 anos de idade. Se a gente for fazer uma linha de raciocínio, que lá no início eu disse para você que a gente espera que essas crianças comecem a falar as primeiras palavrinhas por volta de 1 ano. Por volta de 1 ano, a maioria dessas crianças ainda não foi para a escolinha. A maioria esmagadora. Então, é a escola que resolve atraso de fala? É a escola que ensina a criança a falar? Não. A escola dá suporte. Quem ensina a criança a falar somos nós. Somos nós que convivemos com essa criança diariamente, através da estimulação, através de dedicação de tempo, através da brincadeira, do contar história, de cantar uma música, de dançar junto, de incluir essa criança nas minhas atividades do dia a dia e utilizar também a própria rotina da criança, que é muito intensa já, né? Tem muitas coisas que uma criança precisa fazer durante o dia, dos próprios cuidados, por exemplo, né? Quantidade de refeição, banho, arrumar e tudo mais. Quando você aprende a utilizar tudo isso e estimula seu filho, quando seu filho iniciar na escola, a escola vai vir para dar um suporte maravilhoso para aquilo que você já ensinou. Mas a escola sozinha não resolve atraso de fala. A escola vai ensinar sobre interação, socialização, regras, convivência com os iguais, entender o limite do outro, entender que existem pessoas diferentes no mundo, com gostos diferentes, que agem de forma diferente. Tudo isso a escola vai ensinar e vai ensinar
por muitos longos anos. Mas ela por si só não vai resolver atraso de fala de criança que já está aí com a fala atrasada. Precisa de muito mais do que isso. Precisa da escola, mas precisa de estimulação correta e direcionada para a fala, para aquela fase, para aquele momento em que seu filho está, para que aí então ele consiga chegar para o que é esperado para a idade dele, que são duas coisas diferentes. Aquilo que o seu filho produz agora de comunicação, de fala, não necessariamente corresponde à idade dele. Inclusive aqui, vocês que estão aqui, provavelmente praticamente nenhum dos filhos de vocês deve estar correspondendo fala, né, comunicação como um todo, com a idade. Porque se fosse isso, eles não estariam atrasados. Para ter atraso, o que a criança produz está fora da idade esperada. Então, através da estimulação, através daquilo que você ensina, do que você faz com seu filho no dia a dia, estímulo é diário, é que o seu filho vai finalmente chegar no que a gente espera para a curva do desenvolvimento da fala, para a idade dele. Então aí, gente, aqui estão os nossos 3 maiores mitos, aqueles 3 que a gente mais ouve e que fazem só a gente acreditar, né, ter a informação errada do que vai ajudar a desenvolver fala, que é achar que o tempo por si só vai resolver, que cada criança tem seu tempo, que quando chegar no tempo dele ele vai falar como se fala fosse algo intuitivo, que tivesse uma caixinha na cabeça lá, um dia ele abre e começa a falar. Não, fala é um aprendizado através da estimulação. Essa fala precisa iniciar por volta de 1 ano de idade, as primeiras palavrinhas, ele vai progredindo conforme vão passando os anos. O segundo mito, aí, acreditar que o meu filho não está falando por preguiça, porque ele é preguiçoso. Não existe preguiça para falar. Existe qualquer outra justificativa para que essa criança ainda não esteja no pleno desenvolvimento da fala, menos preguiça. Na grande maioria dos casos, a ausência de estimulação correta e direcionada para a fala, para que ele se sinta motivado de fato a falar. E o terceiro mito, achar que a escola vai resolver, que a escola por si só vai resolver. A escola é fantástica para o desenvolvimento da criança, mas não resolve sozinha atraso de fala. A escola dá suporte para o que você faz todo dia na sua casa, ou quem leva na fono também, com a ajuda da fono, sobre, né, aquilo que o seu filho já recebe de estímulo direto para ele. Aí a escola vem e dá suporte. Então não acreditem mais nesses 3 mitos. A gente tem que realmente estimular. Quanto mais a gente estimula, quanto mais precoce é o estímulo que você vai dando para o seu filho, melhores serão os resultados que você vai ter para o desenvolvimento da fala, para o desenvolvimento global dele. Então não percam mais tempo. Estimular é melhor do que esperar. Acreditem naquilo que vocês sentem. Eu já falei em outras lives, vou repetir aqui, porque eu sei que tem muita gente que ainda não ouviu ou podia não estar na live, mas tem um estudo que mostra que, na grande maioria das vezes, quando vocês mães, vocês pais, levam uma reclamação, em geral, primeiramente para o pediatra, né, sobre a fala do filho de vocês, a grande maioria das vezes vocês têm razão em estarem angustiados e preocupados. 72% das vezes, se eu não me engano, é isso que diz o estudo, vocês têm razão de estar preocupados, mas nem sempre o profissional que lhe atende está sabendo fazer esse caminhamento no momento certo e acaba gerando essa crença para você de que dá para esperar. Então, a partir de agora que você já sabe que a partir de 1 ano de idade a criança já tem que começar a soltar as primeiras palavrinhas e isso vai progredindo conforme essa criança vai crescendo, não acredite mais na espera, tá? O limite de espera é 1 ano e 4 meses para essa criança começar a falar. Se está com 1 ano e 4 meses, ainda não saiu as primeiras palavrinhas, ou segue estagnado nas mesmas palavrinhas, falando um pouquinho, precisa de estímulo, essa criança precisa de ajuda. Certo?